Sexta-feira agitada para o torcedor vascaíno. E quando eu digo agitada, não é exagero. O noticiário do Vasco da Gama, nesta manhã, está fervendo com novidades de todos os lados do mercado da bola, as categorias de base de jogadores que podem pintar como reforços aos que estão chamando a atenção de gigantes europeus. E a gente começa já com um dos assuntos que mais movimentaram os bastidores de São Januário nos últimos dias, a movimentação da diretoria em busca de zagueiros. Sim, a busca é real. O setor defensivo virou prioridade absoluta dentro do clube. E o Vasco já começa a ser procurado por empresários que estão oferecendo nomes ao departamento de futebol cruz-maltino. Dois nomes em especial ganharam destaque nesse contexto: Gustavo Medina da Ferroviária e Domingos Duarte, atualmente no Getafe da Espanha. Medina tem apenas 24 anos, vem de boa temporada na Série C com a Ferroviária e hoje disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. É um zagueiro de imposição física revelado pela própria Ferroviária, com passagem por clubes como o Cruzeiro e até pelo Valladolid da Espanha. Não vingou lá fora, mas voltou ao Brasil e reencontrou seu melhor futebol. O curioso é que o nome dele não está sendo falado à toa. O São Paulo já demonstrou interesse, o que aumenta ainda mais o alerta de que o Vasco pode estar perdendo tempo. A boa notícia é que o jogador tem contrato apenas até o fim do ano, o que facilitaria uma negociação. Já o outro nome é mais experiente: Domingos. Duarte tem 30 anos, atua pelo Getafe há 3 temporadas e também já passou por Granada, Deportivo La Coruña e teve início da carreira no Sporting de Portugal. É um jogador rodado no futebol europeu que já foi convocado para a seleção portuguesa e que está em reta final de contrato, ou seja, uma possibilidade real de reforço caso o Vasco queira apostar em alguém com mais rodagem internacional. Mas até aqui, segundo as informações de bastidores, a diretoria cruz-maltina analisou, os 2 nomes colocou na mesa, mas não avançou em nenhuma negociação. Segue no mercado olhando, observando, mas ainda sem bater o martelo. E o problema é que o tempo está passando, a defesa continua exposta e o técnico Fernando Diniz já deixou claro publicamente que precisa de reforços. A torcida, por sua vez, também já perdeu a paciência. E se a zaga preocupa o meio-campo, também virou tema forte nesta manhã. Isso porque um nome que já passou por São Januário e que muitos torcedores lembram com carinho, voltou a ser assunto. Matheus Ferreira, cria da base do Vasco de apenas 19 anos, vive uma situação no mínimo curiosa. O jogador teve seu contrato renovado com o clube em outubro do ano passado, com uma multa rescisória gigantesca, quase 400 milhões de reais. E logo depois foi emprestado para o São Paulo. Isso mesmo, um dos maiores talentos recentes da base vascaína, com passagem pela seleção brasileira sub-17 e campeão sul-americano, foi emprestado com opção de compra por apenas 15 milhões. O torcedor não entendeu nada. E agora, como era de se esperar, o jogador vem se destacando no sub-20 do São Paulo, virou titular em 80% dos jogos, já é capitão do time e começa a chamar a atenção até de gente do elenco principal. A diretoria do Vasco, percebendo o erro, tenta reverter a situação, está em contato com o clube paulista, com o staff do jogador e busca trazê-lo de volta. Mas a verdade é que essa cagada, como muitos torcedores estão chamando, pode não ter volta. A opção de compra está assinada e se o São Paulo quiser exercer, não tem conversa. E não para por aí. Lembra do Juan Barros, outro jovem que foi emprestado e agora está retornando? E o JP, que brilha no Avaí, mais uma cria do Vasco que foi mal aproveitada e acabou ganhando destaque longe de São Januário. O histórico recente é preocupante. E se repetir o erro com Matheus Ferreira, a conta pode sair cara. Mas pelo menos há um movimento interno tentando corrigir o rumo. Essa tentativa de trazer o meia de volta é vista como uma espécie de sinal de alerta. A diretoria sabe que não pode mais vacilar com seus ativos, ainda mais quando o clube vive situação financeira delicada e precisa valorizar seus talentos. Falando em talento, é impossível ignorar o que vem acontecendo com outro nome da base, que pode render a maior venda da história do clube Rayan. O garoto que já vinha sendo observado por clubes europeus agora está na mira do Paris Saint-Germain. A informação é de que o clube francês já iniciou contatos com o Vasco e inclusive enviou representantes para se aproximar do staff do jogador.
O PSG está de olho em reforços jovens com potencial de crescimento e Ryan entra nesse perfil. A preocupação do torcedor é óbvia, perder mais uma joia da base, talvez até antes do jogador se firmar no elenco profissional. Mas existe um ponto positivo para o Vasco. O PSG hoje está com o limite de estrangeiros sem passaporte europeu estourado. Isso pode dificultar ou até travar uma negociação imediata. Por isso, a expectativa interna é de segurar o jogador pelo menos até o fim da temporada. Até porque ele está cotado para defender a seleção brasileira sub-20 na Copa do Mundo, que será disputada em setembro no Chile. Uma vitrine gigantesca que pode aumentar ainda mais o valor de mercado do atacante. A situação do Ryan é clara. O Vasco sabe que dificilmente conseguirá segurá-lo por muito tempo, mas tenta adiar ao máximo essa venda para potencializar o retorno financeiro. Hoje o garoto é tratado com todo o cuidado possível dentro do clube e qualquer movimentação em torno dele é feita com cautela. E enquanto o Mônaco ainda está na especulação, o PSG já deu o primeiro passo concreto. E no meio de tanto assunto quente, uma surpresa chamou a atenção dos vascaínos que acompanham o futebol internacional. Em jogo válido pela League Cup torneio que reúne clubes dos Estados Unidos e do México, o FC Cincinnati bateu o Monterrey por 3-2. Até aí tudo normal. Mas dois nomes conhecidos da torcida cruz-maltina foram os destaques do jogo: Evander e Luca Orellano. Evander marcou um gol de falta e ainda deu 2 assistências, sendo uma delas justamente para Orellano, que também deixou o dele. O terceiro gol do Cincinnati também saiu após passe do meia revelado em São Januário. Ou seja, participação direta nos 3 gols da vitória. E a pergunta que muitos torcedores fizeram nas redes sociais foi: por que esses caras não estão aqui vestindo a camisa do Vasco? Evander, principalmente, é nome que causa saudade. Um jogador diferenciado que cairia como uma luva nesse atual elenco. Mas a realidade é outra. Ele brilha no futebol norte-americano e parece cada vez mais distante de um retorno. Voltando ao presente e ao que está acontecendo com o elenco principal, o Vasco segue em Maceió, onde enfrentou o CSA recentemente pelas oitavas de final. O elenco treinou no CT do clube alagoano e foi recebido pela diretoria local num clima amistoso, com direito a fotos e interação entre jogadores e até tietagem por parte de garotos da base do CSA. E não é para menos ter a chance de ver de perto nomes como Felipe Coutinho, é algo marcante. E os meninos souberam aproveitar. Foram lá, tiraram foto, guardaram um registro que vai ficar para sempre na memória. Coutinho, aliás, ainda é tratado como grande estrela do elenco, e ver o carinho que ele desperta em qualquer lugar que passa mostra o peso do nome que o Vasco tem em mãos. Mas a permanência do elenco em Alagoas não é só por clima de treino, é integração. É parte de um planejamento que visa fortalecer a equipe fisicamente e também trabalhar em cima de ajustes táticos para o restante da temporada. Com um calendário ainda apertado e uma sequência dura de jogos pela frente, o técnico Fernando Diniz quer aproveitar cada minuto para moldar o time do jeito que ele imagina. A cobrança está grande, a pressão aumenta a cada rodada e o treinador sabe que precisa de resultados. E para isso, reforços são fundamentais, e não apenas para o sistema defensivo. A verdade é que o Vasco precisa agir, e rápido, seja para trazer novos nomes, seja para segurar seus talentos, seja para corrigir erros que foram cometidos lá atrás. A base tem mostrado repetidamente que produz jogadores de alto nível. Mas se esses atletas não forem bem aproveitados, o clube vai continuar vendo outras equipes faturando em cima do que foi construído dentro de São Januário. O caso do Matheus Ferreira é emblemático. O caso do Ryan pode ser decisivo. E as negociações com os zagueiros mostram que ainda falta agilidade para fechar reforços que são mais do que urgentes necessários. Enquanto isso, o torcedor observa, comenta, cobra e espera. Espera por um Vasco mais atento ao próprio patrimônio, mais assertivo no mercado e mais corajoso para bancar suas promessas? Porque, como sempre, quem carrega a cruz de Malta no peito não se contenta com pouco. O torcedor quer ver seu time forte e competitivo brigando no alto da tabela e, acima de tudo, respeitando suas raízes e sua história. E a base faz parte dessa história mais do que nunca.
E enquanto a diretoria tenta reorganizar a casa, o torcedor não consegue esconder a frustração. A sensação de que o clube está sempre um passo atrás pesa. E essa distância entre as promessas que surgem e o aproveitamento real delas no profissional segue sendo um problema crônico no Vasco. O caso do Matheus Ferreira é apenas o mais recente, mas está longe de ser o único. E aí mora o risco de não aprender com os próprios erros. O torcedor está cansado de ver o Vasco revelando talentos e os deixando escapar por má gestão, por decisões mal pensadas ou por uma política que muitas vezes prioriza o curto prazo sem pensar no futuro. O clube precisa parar de queimar etapas. Jogador bom com potencial de seleção precisa estar no elenco, precisa jogar, ganhar minutagem, ser preparado. Não é possível que um talento com o histórico de Matheus Ferreira seja tratado como moeda de troca ou jogado para escanteio, enquanto nomes bem menos promissores recebem oportunidades no elenco principal. A verdade é que o Vasco está numa encruzilhada. Ou começa a apostar com seriedade na base e fazer dela um ativo real estratégico, ou vai continuar apenas produzindo para os outros. Não adianta investir anos na formação de um atleta, renovar contrato, colocar multa alta e na hora H emprestar por um valor simbólico sem cláusulas de segurança. A diretoria precisa entender que o futebol hoje é também um jogo de proteção de patrimônio. Jogadores como Matheus Ferreira não podem ser negociados como se fossem apostas. São realidades. E mais do que nunca, o Vasco precisa deles. Não apenas para resolver dentro de campo, mas também para gerar receita no futuro. E quando falamos em futuro, o nome de Ryan não sai da boca do torcedor. O garoto é tratado como o próximo grande nome do futebol vascaíno. E com razão. Tem talento. Tem estrela, tem tudo para ser protagonista não só no Vasco, mas no futebol mundial. O problema é que essa projeção gera interesse e esse interesse vem acompanhado de pressões. Clubes como o PSG não costumam bater a porta para fazer carinho. Quando entram em cena, vêm com proposta, com plano de carreira, com toda a estrutura que encanta jogador jovem. A missão do Vasco é clara: segurar o atleta o máximo possível. E isso não significa apenas recusar proposta. Significa mostrar para ele que vale a pena ficar, que existe um projeto, que ele será valorizado não apenas financeiramente, mas também tecnicamente, que pode jogar, se desenvolver, ganhar espaço e brilhar com a camisa do clube que o formou. O futebol brasileiro sofre com isso. Nossos clubes são muitas vezes forçados a vender cedo demais por questões financeiras. Mas é aí que entra a inteligência de quem comanda. Um jogador como o Ryan precisa ser preparado não para sair, mas para ficar, pelo menos até estar pronto para sair no momento certo. Vender agora às pressas pode garantir uma grana imediata, mas também pode ser um erro irreparável, porque se ele for para a Europa sem estar formado, sem ter vivido a pressão de jogar no profissional, sem estar fisicamente e psicologicamente preparado, pode acabar se perdendo. E o Vasco não pode ser lembrado como o clube que revelou mais e viu o atleta desaparecer no futebol europeu. Precisa ser lembrado como o clube que lançou, que bancou, que fortaleceu e depois vendeu no auge. E o exemplo do que pode ser feito vem de dentro do próprio elenco. Felipe Coutinho está aí para mostrar o quanto um jogador revelado em casa pode ser símbolo de orgulho para a torcida. Mesmo depois de tanto tempo fora, o carinho permanece e o nome tem peso. A camisa que ele veste é sempre associada àquela base vascaína que revelou um craque. A presença dele nos treinos em Alagoas atraiu olhares de todo mundo. Jogadores, comissão técnica, torcedores, até os meninos da base do CSA que tietaram o ídolo com entusiasmo. E é isso que o Vasco precisa construir com suas joias atuais, uma relação de identidade. Que o torcedor veja no Ryan, no Matheus Ferreira, no Cuan Barros, no JP, não só promessas, mas herdeiros de uma história. A camisa do Vasco precisa voltar a ser para esses garotos o lugar onde eles sonham em brilhar e não apenas um trampolim para chegar à Europa. Enquanto isso, o elenco profissional segue focado na temporada e a permanência em Maceió faz parte de um planejamento pensado para aproveitar melhor a estrutura oferecida pelo CSA e ter um ambiente mais controlado de treinos.
Com o calendário apertado, o técnico Fernando Diniz quer minimizar os efeitos do desgaste físico e usar essa estadia para ajustar pontos importantes no modelo de jogo. O Cruz Maltino ainda está em busca de regularidade, e isso passa também por reforços pontuais. E aí voltamos à defesa. A zaga hoje é o setor mais vulnerável da equipe. E se a diretoria já sabe disso, o torcedor não entende por que a demora em agir. Os nomes que foram colocados na mesa, como Gustavo Medina e Domingos Duarte, têm perfis diferentes, mas ambos poderiam de alguma forma agregar ao elenco. Medina, por exemplo, vive um momento de ascensão. Jovem, físico, forte, leitura de jogo interessante, atua em uma das divisões mais difíceis do futebol nacional e tem sido destaque na Ferroviária. É o tipo de jogador que com bom trabalho de adaptação pode render muito. Já Domingos Duarte é aquele nome de experiência rodado acostumado com a intensidade da La Liga que traria equilíbrio e segurança ao setor. O problema é que mesmo com esses nomes no radar, o clube não demonstrou interesse imediato. E o que mais preocupa nisso tudo é que o mercado vai se movimentando, outros clubes entram no circuito, os nomes desaparecem e o Vasco continua parado. Esse excesso de cautela pode custar caro. Não dá mais para acreditar que reforço bom vai cair no colo do clube em cima da hora. É preciso agir, tomar decisões. O campeonato está em andamento e cada ponto perdido por fragilidade defensiva pode ser decisivo lá na frente. O torcedor quer ver atitude, quer ver a diretoria entendendo as carências do elenco e trabalhando para supri-las. E mais do que isso, quer ver coerência. Porque não dá para reclamar de falta de zagueiro e ao mesmo tempo recusar nomes viáveis que surgem no mercado. É hora de agir com coragem, assumir riscos, ir atrás de soluções e principalmente parar de apostar em milagres. Ficar esperando apenas reforços internacionais que venham prontos e baratos é um erro. O clube precisa olhar mais para dentro. O futebol brasileiro tem bons nomes, especialmente na Série B, na Série C e até mesmo nas categorias de base. O torcedor está vendo clubes como o São Paulo, o Atlético Paranaense, o Fortaleza garimpando talentos em divisões inferiores, dando oportunidade e colhendo frutos. Por que o Vasco não pode fazer o mesmo? Por que tanta resistência em olhar para o mercado interno? Gustavo Medina, por exemplo, está sendo observado por um clube como o São Paulo? Isso por si só já deveria ser suficiente para despertar o alerta? Se o tricolor paulista, com todo o seu aparato de análise de desempenho, está monitorando o jogador, é sinal de que qualidade ele tem. E o Vasco, com tanta carência no setor, deveria estar na frente nessa corrida. No meio desse cenário, o torcedor só quer uma coisa: ver o time forte. Ver o Vasco disputando de igual para igual, sem medo, com personalidade. E isso só vai acontecer quando houver uma sintonia entre o que é feito dentro de campo e o que é planejado nos bastidores. A base precisa ser valorizada. Os reforços precisam ser pontuais e estratégicos. As negociações precisam ser mais inteligentes. E, acima de tudo, o clube precisa ter um norte, uma linha de ação. Não dá mais para viver de improviso. O sentimento de quem ama o Vasco é de cobrança, sim, mas também de esperança. Porque mesmo diante de tantas dificuldades, o torcedor continua ali, vibrando, apoiando, acreditando. Só que essa esperança precisa ser correspondida com atitude, com gestão, com futebol. O Vasco tem uma história gigante e é essa história que precisa ser honrada a cada decisão tomada, dentro e fora de campo. Porque o Cruz Maltino não aceita mais ser coadjuvante? Ele nasceu para ser protagonista e está na hora de voltar a ocupar esse lugar. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O torcedor vascaíno já pode começar a sonhar. Brian Rodrigues, atacante uruguaio que recentemente vinha sendo especulado em diversos clubes sul-americanos, desembarcou nesta manhã no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, aumentando ainda mais os rumores de sua possível contratação pelo Vasco da Gama. A chegada discreta do jogador, cercado por poucos assessores e evitando contato direto com a imprensa, não impediu que fotos e vídeos circulassem nas redes sociais, gerando um burburinho intenso entre os torcedores cruz-maltinos.
O nome de Brian Rodrigues já havia sido ventilado no clube há algumas semanas, mas até então tudo parecia apenas mais uma especulação de mercado. Com sua presença confirmada no Rio, a possibilidade de um acerto definitivo com o gigante da colina ganha contornos cada vez mais reais, animando a torcida, que vê no uruguaio um possível reforço de peso para a sequência da temporada. Rodrigues, que pertence ao Clube América do México, vem de uma temporada marcada por altos e baixos, com boas atuações, mas também alguns períodos de inatividade por lesão. Mesmo assim, seu nome continua sendo muito valorizado no mercado, especialmente por seu histórico com a seleção uruguaia e pelo potencial ofensivo que demonstrou em passagens anteriores, como no Peñarol e no Los Angeles FC. Fontes ligadas ao staff do jogador sugerem que ele já estaria em fase final de negociação com o Vasco, restando apenas a assinatura de contrato para oficializar o vínculo. Dentro de São Januário, comenta-se que a diretoria cruz-maltina tem tratado a situação com cautela, mas internamente há otimismo quanto ao desfecho positivo. A ideia, segundo rumores, seria anunciar Brian como um dos grandes reforços para a reta final do Brasileirão, acreditando que sua habilidade no 1 contra 1 e sua velocidade podem ser peças decisivas na luta por objetivos mais ambiciosos na competição. Enquanto isso, os bastidores do clube fervem com especulações sobre os moldes da negociação. Fala-se que o Vasco teria costurado um acordo de empréstimo com opção de compra ao final do contrato, o que minimizaria os riscos financeiros e permitiria uma avaliação mais cautelosa do desempenho do atacante. A presença de executivos do futebol vascaíno em reuniões recentes na Cidade do México teria sido determinante para viabilizar o negócio, que estaria sendo conduzido com muita discrição para evitar leilões com outros clubes interessados. Um ponto que chama a atenção é o perfil de Rodrigues, que se encaixa na busca do Vasco por atletas com características de velocidade e capacidade de improviso no setor ofensivo. Embora nenhuma das partes tenha se pronunciado oficialmente, a simples chegada do jogador ao Galeão já é suficiente para incendiar as especulações e aumentar a expectativa de uma confirmação nas próximas horas. O silêncio do clube é interpretado por muitos como um sinal de que o anúncio está muito próximo. Entre os torcedores, a empolgação é evidente. Nas redes sociais, hashtags como Prorro do Briané do Vasco e Bienvenido Brian ganharam força desde o início da manhã, com milhares de postagens comemorando a possível contratação. Influenciadores ligados ao universo vascaíno passaram a tratar o assunto como questão de tempo, alimentando ainda mais a euforia da torcida. Grupos de WhatsApp e fóruns online também foram tomados por discussões sobre onde o uruguaio se encaixaria no atual esquema tático do treinador, com muitos já escalando Brian como titular absoluto. A torcida vascaína, carente de boas notícias e sedenta por reforços que tragam esperança, vê nessa chegada uma possível virada de chave para o restante da temporada. Apesar de ainda não haver confirmação oficial, o simples fato de Rodrigues estar no Rio já é considerado por muitos como o maior indício de que o acerto é iminente. O clube, por sua vez, mantém o mistério e promete, segundo fontes internas, uma grande coletiva em breve para esclarecer todos os detalhes. Ainda resta saber como Brian Rodrigues se adaptará ao futebol brasileiro, conhecido por seu ritmo intenso e exigência física. Especialistas do esporte analisam que, apesar de sua habilidade técnica e experiência internacional, o atacante precisará de um tempo para se ambientar ao estilo do Brasileirão e a pressão de vestir a camisa de um clube tão tradicional quanto o Vasco. Existe também a expectativa de que ele possa elevar o nível dos demais companheiros de ataque, oferecendo novas alternativas ofensivas e, quem sabe, formando uma dupla letal com os atuais titulares. A possível chegada de Brian representa não apenas um reforço pontual, mas um sinal claro de que o Vasco está disposto a investir pesado para alcançar seus objetivos esportivos. Enquanto a novela da contratação não chega ao fim, os torcedores seguem atentos, renovando suas esperanças a cada novo indício.
Afinal, em meio a tantos rumores e burburinhos, uma coisa parece certa. O Galeão foi hoje palco de uma movimentação que pode mudar os rumos da temporada Cruz Maltina. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!